Muito bem, paz para todos nós, alegria constante de poder conversar um pouquinho com cada um de vocês. Conforme a gente sempre lembra, se vocês puderem colaborar conosco, assistam até o final e coloquem o like, tinindo, como vocês acharem que deve falar, coloca no final. Mesmo que vocês tenham que deixar ali ligado, sair para dar uma olhada em alguma coisa, deixa ligado, por favor, e espera o final para dar o like. Por quê? O pessoal de lá que está coordenando tudo isso me explicou que, além do número de associados, colaboradores, que nós já temos o mínimo que é exigido, nós precisamos de determinados minutos garantidamente assistidos pelas pessoas, para que nós possamos, então, fazer a gravação direto. Em vez de nós gravarmos por antecedência e colocarmos no nosso grupo, a gente já vai gravar direto. Isso vai facilitar um tanto para todos nós. Então, se você puder fazer isso, nós agradecemos antecipadamente. Semana passada, refletimos sobre o discípulo anônimo. Eu acho aquela passagem fantástica. Fantástica porque é alguém que não se identificou pelo nome no Evangelho, mas que conseguiu ouvir, conseguiu assimilar a mensagem de Jesus no seu cerne, na sua intimidade. Não ficou na superfície de apenas decorar a palavra, mas entendeu e colocou em prática. E é isso que nós temos tentado fazer no dia a dia. A nossa preocupação em falar pouco aqui é um pouco em quantidade, mas nós tentamos trazer uma mensagem que motive a todos nós, inclusive eu, a mudança para melhor. Então, se cada vez que a gente ouvir aí 15 minutos, 20 minutos, nós nos posicionarmos para fazer aquilo conosco, com nós mesmos, certamente nós teremos um ganho impressionante na nossa caminhada evolutiva. Exatamente por isso hoje nós vamos trabalhar a respeito da palavra dita por Jesus, registrada por Mateus, no capítulo 10. Jesus encaminha os seus discípulos para irem em nome dele, uma vez que já havia uma sobrecarga de atividades. Então ele se volta para os seus discípulos e diz: vão vocês. E ele então disse para eles: é chegado o reino dos céus. Ide e pregai. Curai os enfermos. Limpai os leprosos. Ressuscitai os mortos. Expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Vejam, aparentemente, a gente decora essa expressão de Jesus e é capaz de repeti-la por aí. Mas nós vamos hoje tentar entender um pouquinho, porque o que está aqui, o discípulo anônimo fez. Então, a primeira coisa que Jesus recomenda é chegado o reino dos céus. É chegada a hora de nós dividirmos com as pessoas que estão à nossa volta as bênçãos da compreensão das leis divinas. E na medida que a gente compreende isso, a gente possa colocar em prática. E ele então recomenda: é chegado o reino dos céus para todos nós. Então, ide e pregai.
E esta é a primeira expressão que às vezes nós pegamos na palavra e não entendemos o cerne da questão, a intimidade da questão. Ide e pregai. Será que ele está recomendando que todo aquele que ler a mensagem, todo aquele que leu o capítulo 10 de Mateus, versículos 7 e 8, é para passar a mão no Evangelho e sair tentando convencer as pessoas com o argumento que eu tiver, pela lógica apenas? Será que Jesus queria fazer uma grande quantidade de pessoas que multiplicassem a mensagem dele, simplesmente como se fôssemos todos robôs, que soubéssemos de cor os versículos e os capítulos? Será que Jesus faria isso? Vamos pensar o ir de pregar. Será que o pregar que Jesus recomenda seria apenas na fala? Nós sabemos hoje que não. Ide e pregai. Ele está dizendo para todos nós assim: vai, dá o exemplo que você estudou, aprendeu a mensagem e agora você pratica. Ide, pregai pelo exemplo. Pregai pelas suas reações com as pessoas. Pregai pela paciência que você vai ter com todos aqueles com quem convive no dia a dia. Pregai pela prática das virtudes, a paciência, a tolerância, a compreensão, a perseverança no bem e tantas formas de pregar os ensinamentos de Jesus, mostrando pela atitude, pela ação, pela reação, o que cada um de nós temos aprendido a partir do Evangelho. E é muito interessante que muitos não acreditam em nós. Eles falam assim: mas você, semana passada você estava aprontando, falando mal das pessoas, sendo grosseira com as pessoas. Agora você está aí falando sobre Jesus? É exatamente porque com a fala você tem que ter a coerência do comportamento. E aqueles que te conheceram numa postura, eles vão precisar de muita evidência no seu comportamento para eles acreditarem que você mudou. Paciência. É assim mesmo. O nosso caminhar é assim mesmo. E nós vamos, a partir desse instante, tentar entender isso. Mas ele não fala apenas ide pregai. Aí, ele dá uns recadinhos de uma extrema importância que nós precisamos parar neles. Ele diz assim: curai os enfermos. Ué, mas e se eu não tiver o dom da cura? Como é que eu vou fazer? E se eu não puder, nas minhas limitações, fazer esse dito milagre, entre aspas, de curar alguém que está doente? Mas será que a cura se dá apenas pela condição física de alguém que está doente? Na verdade, nós temos aprendido que o curar verdadeiramente só se concretiza quando você vê o seu corpo físico harmonizado, quando você muda por dentro na sua postura espiritual
e automaticamente o perispírito também se suaviza a partir da suavização do espírito. Ou seja, a verdadeira cura se dá quando os 3 pontos, espírito, perispírito e corpo físico, melhoram. E os 3 se harmonizam. Então, quando Jesus está dizendo curai os enfermos, vai muito além do que nós vermos a recuperação física das pessoas. Nós vamos ser portadores de elementos para a cura do espírito. Porque o espírito se curando, ele vai influenciar pela sua luminosidade o perispírito e aí reflete no corpo físico. Curai os enfermos. Sorria para as pessoas que estão à sua volta. Porque aí nós não vamos preocupar apenas com o que está doente. São todos. E pode ser que aquele que está perto de mim e que aparentemente está em plena vigência da sua saúde física, ele esteja com uma dor moral insuportável, difícil de administrar. Então, eu vou ajudá-lo a se curar dessa condição íntima. Como? Eu vou sorrir para ele. Eu vou orar para ele. Eu vou ouvi-lo nos momentos que ele precisa falar. Eu vou lhe dar uma resposta, por pequenina que seja, de 2, 3 palavras, que ele possa utilizar para se melhorar. Eu vou fazer com que ele saiba que eu confio nele. E aí ele resgata a sua confiança, que está um pouco oscilante. Ele está vacilando na sua autocondução do seu comportamento. Mas na medida que ele perceber que eu confio nele, puxa, eu preciso mostrar para ela que ela pode continuar confiando em mim. Então, para que ele tenha essa certeza, eu vou delegar alguma coisa para ele fazer. E ele vai falar, puxa, ela me deu isso para fazer. Vejam, coisas simples, mas muito simples. Às vezes você está na cozinha, seu filho por perto, e você demonstra que precisa dele. Vem cá, me ajuda aqui, eu estou precisando de você. Óbvio que muitas vezes você faz aquilo muito melhor sem ele por perto, mas você adia um pouquinho a verdade. Mente não, adia um pouquinho a verdade e diz que você precisa dele. Isso vai dar segurança para ele. Minha mãe está precisando de mim. Meu pai está precisando de ajuda. Coisas pequenas. Isso faz parte de um conjunto de pequenos gestos que ajudam a pessoa a ser curada, começando pela melhoria íntima. Essa melhoria íntima reflete no perispírito, do perispírito reflete no corpo físico, e aí ela se cura verdadeiramente. Ela fica até mais bonita, ela fica diferente, sorridente, alegre, prestativa. Por quê? Porque ela se curou ou está se curando. E ele diz mais, ele diz, limpai os leprosos. O que eram os leprosos na época de Jesus? Eram os portadores da hanseníase, que o nome que se conhecia naquela época eram os leprosos. Nós sabemos que a hanseníase é uma doença que vem muito da asepsia do espírito, do perispírito, pelos comportamentos de vidas passadas. Tem os que vêm
portando a hanseníase para acabar de limpar o perispírito que ficou marcado por suas atitudes em vidas passadas, em atitudes não muito adequadas. E tem outros que vêm portadores da hanseníase, que vêm como voluntários para servirem de instrumento para seus familiares, amigos, serem testados na capacidade de serem humildes, de serem pacientes, tolerantes, etc. Então, a hanseníase é uma asepsia do perispírito que projeta para o corpo físico aquelas mazelas que o espírito ainda trazia do passado. Certo? Ou então, como eu já expliquei, os outros que são voluntários e aceitam, não porque estão limpando o passado, mas eles vêm para ajudar os que estarão ao seu redor. Ora, se a gente pensar nisso, quanta coisa nós temos para limpar da nossa alma. Não precisa ninguém falar conosco. Não precisa nenhum espírito vir dizer que, olha, você foi fulano de tal, você foi o rei, a rainha. Não. Quer ver como é que a gente sabe logo? Pensa na nossa postura diante das pessoas, na nossa relação com as pessoas. Somos ainda eu. Quem sou eu para dizer o que você é? Mas ainda tenho um orgulho que me incomoda. Ainda tenho vontade de reagir pelo ímpeto, levando ao outro no mesmo nível de energia, de vibração que ele me falou, eu tenho aquele ímpeto também de falar. Às vezes, a gente sente que ainda vibra em nós uma vaidadezinha perigosa. A gente fica meio envolvido quando alguém nos elogia. Outras coisas assim. Às vezes a gente ainda gosta de usar a nossa boca com malícia para criticar ou falar mal, ou jogar uma pimentinha na análise do comportamento do outro. Então, são mazelas que trazemos ainda no perispírito. Vamos limpar as mazelas do perispírito. Porque se não trazemos a hanseníase no corpo, ela ainda faz parte de muitos comportamentos nossos, no sentido desse comportamento ainda pejorativo em relação às pessoas, negativo em relação ao dia a dia. E precisamos limpar isso. Então, o convite de Jesus, limpai os leprosos, também da alma, também do perispírito. E aí, nós temos muito que limpar em nós e no outro. E ele diz, ressuscitai os mortos. Imagine quando se imagina se numa situação igual agora, da pandemia, da Covid-19, nós saíssemos por aí ressuscitando aqueles que retornaram ao plano espiritual. Se tivéssemos esse dom, imagina como nós estaríamos vivendo com o egoísmo de ressuscitar os que são nossos amigos, aqueles que são nossos líderes e que gostamos deles, os nossos familiares aos quais estamos apegados. Ah, Jesus não faria isso. Sabe por quê? Porque ele estaria estimulando a nossa condição de apego, a nossa condição até de egoísmo, de trazer para perto de nós aqueles que nós queremos que estejam perto da gente. Então, ressuscitai os mortos da alma, aquelas pessoas entristecidas, aquelas pessoas que acham que ninguém gosta delas, aquelas pessoas que estão num processo inicial ou até mais avançado de depressão,
de querer ficar trancado no quarto, de não querer conversa, não querer responder a gente, não querer atender telefone. Não veem alegria nas coisas que estão à sua volta. Você mostra uma flor bonita, a pessoa fala, Aí você fala, já estou desanimando. Desanima não. Ressuscita essa criatura. De alguma forma. Dá a ela a chance de se sentir valorizada. Dá a ela a chance de considerar que ela é filha de Deus. Dá a ela a chance de realizar de forma tranquila o bem que é necessário a todos nós. Então, vejam que Jesus disse mais: expulsai os demônios. Meu Deus! Quem sou eu para ter autoridade de expulsar os demônios das pessoas à nossa volta? E aqui também uma palavra atual, ele está falando dos espíritos menos felizes, dos espíritos equivocados que muitas vezes, em torno de nós, no dia a dia, tentam perturbar as nossas relações, tentam nos deixar antipatizados, tentam nos incomodar e incomodar os demais, tentam fazer de nós joguete dos seus equívocos. E Jesus diz, expulsai. Mas como? Se Jesus é todo amor, como é que ele está dizendo expulsar? Manda embora, sai daqui. Não. Jesus não faria isso. O expulsar, que ele está dizendo, é no sentido de não aceitar que eles se imponham a nós no nosso comportamento. Que eles passem a fazer da gente um boneco de pano em que eles vão fazendo com que nós possamos mexer o braço e a gente mexe, vira a cabeça e a gente vira. Não. Expulsar os demônios é nós, primeiro, resistir à imposição mental deles em nossa mente. Segundo, resistir. Esse resistir é com a religiosidade, é com a educação que Jesus ensina. Autoridade e educação. Autoridade de dizer não. Não, eu não vou fazer isso. Eu não estou vendo o espírito, não. Mas eu sinto que aquilo que eu estou com vontade de fazer não é adequado. Então eu resisto. Não é isso que eu estou aprendendo. Eu não vou fazer. Você resistiu. E, com carinho, com a elegância que só o Evangelho é capaz de nos oferecer, a elegância do amor, da paz, a gente ir mostrando a esses espíritos, que às vezes são até encarnados, que estão à nossa volta, tentando nos levar por caminhos inadequados, nós resistirmos e mostrarmos pela nossa reação que vale a pena insistir no bem, vale a pena insistir na vivência da paz. E diante de tudo isso, nós vamos caminhando para a última parte do que ele diz que merecia quase que outra live. De graça recebestes e de graça dai. Porque a partir do momento que eu fizer tudo isso que foi dito aqui, curai os enfermos da alma, limpai os leprosos que carregam marcas pesadas no perispírito, ressuscitai os mortos, os desanimados, aqueles que estão perto da gente e que parece que o mundo acabou para eles, expulsar, tirar, não só no sentido de resistir, e eu acabei não dizendo a segunda parte, educá-los a ponto de eles quererem ser como nós, conquistá-los para o amor e para a paz. E acima de tudo isso,
que eu nada receba, que eu nada espere daqueles que são beneficiados. E eu ficar assim, puxa vida, ajudei fulano, o fulano nem o muito obrigado me falou. Não precisa. Nós é que vamos agradecer a Deus a chance que tivemos de ajudá-lo a crescer, a servir, a resgatar a sua dignidade de cristão, de ser humano, e ele caminhar. Essa é a nossa alegria. Esse é o pagamento que vamos receber. Ver aquele a quem ajudamos feliz, com autoridade sobre si mesmo, conduzindo a si próprio, segurando a própria rédea de sua vida. Até lá! Semana que vem a gente volta. Deus te abençoe. Uma boa semana para você.